Ele. Eu. Olá, tudo bem? Estamos aqui iniciando a nossa série Casar Vale a Pena. E hoje quero vos apresentar o nosso primeiro casal dessa série, Freitas e Inês, meus amigos de décadas, os quais eu tive a honra de conhecê-los há quase 20 anos atrás, e hoje eu fiz questão de convidá-los aqui para eles testemunharem um pouquinho do casamento deles. É um casal referência para todos que os conhecem, e eu tenho certeza que todos nós seremos edificados com tudo que será dito aqui nesse episódio, no primeiro episódio da série Casar Vale a Pena. Então, Freitas e Inês, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Amém, meu Feliz em querido. receber vocês aqui na minha casa. Amém. E gostaríamos, na verdade, de saber como foi que essa linda história de amor começou. Como vocês se conheceram. Enfim, agora tá com vocês. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. É de nada satisfação estar aqui, né, Amém. na vossa presença. Agradecer pelo convite. Fazia um tempo que a gente não se encontrava, né? E é um momento oportuno para a gente conversar, colocar o papo em dia e falar um pouco do nosso testemunho dessa caminhada, do que é uma vida de casado. Vamos lá, você quer iniciar, Inês, ou eu posso? Dê continuidade. Pronto, então o primeiro tópico aqui é como iniciou, né? Como nós nos conhecemos. Em meados de 2004, eu recém-formado ali, né? Sou policial militar, como vocês já sabem. Eu estava fazendo um patrulhamento na área próximo à casa da minha irmã. E aí houve um convite para a gente fazer uma visita lá, eu e os colegas, né, da patrulha. E no momento em que eu cheguei na residência da minha irmã, a Inês já era conhecida da minha irmã, estava lá na residência, e aí a gente se conheceu nesse momento, muito amistoso, né? Ela estava lá no local. E aí nós trocamos umas ideias lá, eu, a minha irmã, os colegas, e voltamos para o patrulhamento. Alguns dias depois, a minha irmã falou para mim que a Inês tinha, né, se interessado, né, pela minha pessoa, e aí a gente trocou os telefones e começamos ali a conversar, né, sem muita pretensão. E a coisa foi caminhando, foi ficando séria, a gente começou a namorar, né? E até hoje nós estamos aqui, né? Há quase 20 anos aí nessa caminhada. Sim, e aí, me diz uma coisa, quando no patrulhamento, quando encontrou a Inês, aí bateu tipo assim, poxa, encontrei minha alma gêmea, foi algo mais ou menos desse tipo. Eu acredito que ela vai concordar comigo. Não, ninguém me chamou a atenção naquele momento, né? Tava focado ali no serviço e Cara besta, né? o meu objetivo era realmente, né, fazer a visita à minha irmã e tinha outras pessoas lá, outras mulheres, Uhum, porque estava havendo uma comemoração, né? uhum. E, de fato, eu vi que a Inês estava presente, mas não me interessei por ninguém, né? Até por respeito, né? Não, Manteve a postura. perfeitamente, mantive a postura Postura ali. e compostura. E não imaginei que alguém fosse ali, né? Se interessar. Né? Posteriormente, a minha irmã fez esse comunicado e aí foi onde despertou. Ah, lembra daquela morena, tal? Assim, lembro. Então, passa o contato dela para a gente conversar. Daí iniciou. E aí, Inês, quando tu viu esse varão aí, É de nada. como é que foi? Como é que o É coração. sempre assim, olha. Sempre a mulher que vai dar em cima. Sempre. É sempre É, dessa forma. não é assim também, não. Mas ele não tá, ele tá falando verdade mesmo. Assim que eu olhei, rapaz, poxa, que moreno bonito. E realmente eu mandei ela falar pra ele. Eu achei ele muito bonito. Ele já tinha essa mechazinha branca aí? Ainda não. Só lembrando, gente, que nessa época eu era muito introspectivo, né? Era muito fechado, né? Se achava. Aquele comportamento, sabe, muito resguardado mesmo, entendeu? Vaidoso, sem dúvida, vaidoso, né? Mas sempre resguardado, né? Daí essa atitude de não, né, se manifestar. Entendeu? E aí, Inês, fala aí a tua versão da história. Ele falou a verdade, de fato, quando ele chegou, me chamou muita atenção, até mesmo porque essa cara dele muito fechada e tudo.
Me chamou a atenção mesmo, falei com a irmã dele, que tinha achado ele bonito, e a irmã dele foi a ponte, né? Foi Aí o cupido da Cupido. história. foi o cupido. Aí ele ligou para mim, nós nos encontramos, começamos a conversar e foi indo, foi fluindo, né? Uhum. E chegou até agora o casamento, graças a Deus, bem abençoado, direcionado por Deus, mas foi um negócio assim que apareceu e aconteceu sem nem imaginar, né? Mas estamos aí construindo a família, graças a Deus, passando por altos e baixos. A gente vai chegar já já nesse ponto, né? Mas foi assim, esse primeiro encontro foi marcante. E como é que foi o primeiro beijo? Dá pra compartilhar algum detalhe? Rapaz, agora é papo de adulto, né? Ele tava mascando chiclete, Papo de chupando adulto. pipa. Né? Não, sem Pronto, detalhes, só. você pode me corrigir, tá? Tá liberada para me corrigir. A gente começou, né, a trocar ideias, a conversar por telefone. E aí no início eu lembro que ela deu uma de difícil, né? Ah, muito bem, tem que ser assim mesmo. A gente começou a Vem sendo o sair, quê, né? e aí eu já queria dar aquela avançada no sinal. Ela, peraí, tenha calma, né? Vá com calma. Um detalhe, vocês ainda não eram Não, não, convertidos, né? não. Não. Eram do mundão, né? Bem lembrado, detalhe, eu era do mundão mesmo, pagodeiro, Meu Deus do céu. E eu dançarina. e a Inês dançarina. Misericórdia. E uma tremenda de uma dançarina, viu? Ó, até hoje é, né? Só que aí só quem vislumbra agora, né? É só o As marido. apresentações dela Amém. agora sou eu. Amém. E o que me encantou, Ed, falando aqui honestamente, foi exatamente essa arte dela, né? A Inês é, de fato, uma excelente dançarina. Então, quando eu a via, eu era do pagode. Quando eu tocava e ela sambava, eu ficava maravilhado, porque é uma qualidade, sabe, excelente, assim, inexplicável. Inclusive, na família da Inês há essa cultura, essa arte, né? Ela tem irmãos cantores, músicos, né? E ela é na parte da dança. Encantadora mesmo, a maneira como a Inês dança, sabe, gente? E isso aí me cativou, isso aí me cativou. Sem contar que sempre fomos adeptos da educação física, né, de treinos, e aí quando eu conheci a Inês, ela já dava instrução em academia, né, e eu já treinava, e aí essas afinidades foram nos aproximando, né? Uhum. Encontraram algo em comum que foi aproximando, né? Perfeito, Foi Isso, dando liga, né? perfeito. isso. Questão de cuidar do corpo, né? Questão de cuidar muito da mente também. A questão do envolvimento da música, da dança. Nos aproximou mais ainda, né? Uhum. Porque o que eu gostava, ele também gostava. A Perfeito. gente gosta, mas hoje não tem como prioridade, né? Uhum. Porque é uma época que a gente vivia sem Jesus, sem Deus na nossa vida. E nós éramos muito vaidosos, muitos. Ele muito vaidoso e eu muito Demais, vaidosa. demais. Uhum. E assim, são coisas que a vaidade, se você deixar, ela toma de conta da sua vida e você, tudo que está ao seu redor não tem importância. O que tem importância é você estar acima ou à frente de qualquer outra pessoa que esteja no mesmo patamar que você e você acha que você está acima dela e que ninguém pode ficar acima de você por conta dessa vaidade. Aí, até assim, a minha vaidade com a vaidade dele, no nosso relacionamento, quando a gente se conheceu, ele queria ser, de uma certa maneira, melhor do que eu e eu queria ser melhor do que Tinha uma ele. competiçãozinha, né? Tinha uma Foi onde ele competição. falou que ele queria avançar e eu segurava. Que apesar de vaidade, eu mostrava para ele que não era assim, viu, gente? Não é da forma que o homem quer, e sim da forma que Deus quer. E isso Deus foi colocando no coração, né? Senão vai devagarzinho, barra ele por aí. Fui barrando até onde eu pude, né? Uhum. Quando eu não pude mais, pronto. É verdade. Mas houve essas barreiras assim, Ela porque usou pela dessa vaidade, por estratégia. ele achar que era muito bonitão, queria avançar o sinal. Ela usou dessa estratégia, né? Convencido, né? No início ali segurando, Convencidíssimo. segurando, né? E aí acaba que ficando gostoso mesmo, né? Aquela questão da conquista, tal. E aí você fica com aquela incógnita, né? O que é que ela tá querendo, né?
ou ela tá me querendo ou não tá me querendo, né? Fazendo esse jogo. Mas na verdade era uma estratégia ali, até para fazer uma avaliação. Porque na verdade, gente, nós não tínhamos ideia, né, que íamos estar hoje nesse patamar, né, de casal unido pelo Espírito Santo, né, orientado hoje pela Bíblia Sagrada, né, pela palavra de Deus. A gente não tinha ideia. E nós passamos muita dificuldade para chegar onde nós chegamos. Aí eu afirmo que foi a mão de Deus ali sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos suportar tudo que nós suportamos até hoje. A conversão de vocês, ela veio no período do namoro ainda ou depois do casamento? Veio, a gente tem que contar, né, essa parte da história, porque quando nós começamos a namorar, nós nos juntamos, Uhum, né, sem nos casarmos, uhum, né? Nós passamos a morar no mesmo teto e essa atitude foi impulsionada por uma confusão na família, né? E aí, sem programar, a gente passou a morar junto, uhum, né? Eh, sentimos bastante insegurança, bastante medo, porque realmente não sabíamos onde aquilo iria dar. Até mesmo, desculpa interromper, porque existia uma cultura na familiar, dos familiares dele como na minha, de Perfeito. que casamento nunca ia dar certo, porque uhum, existia casamentos falidos, tanto no lado dele como no meu lado. E a Verdade. gente tinha esse medo, sendo que ele tinha mais medo ainda. Por quê? Vou casar, de repente não dá certo, vou construir uma família para depois acabar. Ele tinha sempre esse medo, sempre teve medo. Só que eu tinha certeza que eu queria estar casada, mas eu respeitava o medo dele, uhum, né? Foi até que quando Jesus entrou na nossa vida, de fato, colocou no coração dele e tirou esse medo. Porque é questão cultural. Às vezes as pessoas têm medo de levar um relacionamento a sério por conta da cultura. E você não tem, não é obrigatório você seguir aquilo que a sua família já vem fazendo há muito tempo. Seja um casamento que tinha muita briga, muita traição, muitas mentiras, ou um casamento que tivesse muitas dúvidas, né, de construção familiar. Então, assim, você não é obrigado a seguir o padrão familiar. Você tem sim que olhar para Cristo e seguir o padrão que Cristo colocou na sua vida. Olhe para ele, porque realmente a cultura humana ela tem muitas adversidades, ela tem muitos picos bons, altos, picos baixos, muitas coisas que fazem com que as pessoas não querer desistir e construir família. uhum. E nós passamos por isso, né? Essa questão da cultura familiar Verdade. Romper E essa barreira com o tempo, né? isso. com o Então, tempo. os exemplos que nós tínhamos, né, de família eram os piores possíveis, né? Não tinha uma referência, né? Não tinha referência, Nem família externa, nem você externa, só nem externa. Era família Deus tanto purinho, não foi? Deus, tanto da minha É, família como da dela, né? Pais é separados, verdade. a mãe dela com vários maridos, né? E meu pai com aquele comportamento inadequado, né? Enfim, nós passamos a morar juntos. A partir desse momento, eu comecei a ouvir a pregação da palavra no quartel, através do nosso amigo comum, o irmão Belarmino, sempre evangelizava os policiais ali no batalhão de choque, e eu ouvia a palavra. E isso eu nos pagodes, né, no meu futebol, sendo que todas as vezes que nós estávamos de serviço, que ele evangelizava, eu estava ali, né, com os ouvidos abertos e recebendo aquela palavra. Até o dia que ele notou que eu me interessava pelas palavras que ele pregava ali no quartel e me aconselhou a procurar uma igreja. Lembrando que nós éramos da cultura católica, né? Uhum, Batizado ali, crismado na igreja católica. E aí ele percebeu o meu interesse, né, pela palavra que ele falava e me aconselhou a procurar uma igreja. Lembro que ele falou dessa forma: Freitas, continua com as tuas bebidas, sendo que eu nunca fui muito adepto de bebida. Continua com o teu futebol, continua com o teu pagode, mas se permita visitar a igreja. E assim eu fiz, sozinho. Ia para a igreja, e aí é muito parecido, né? O início da caminhada. Ia para a igreja e o pastor começava a pregar, e eu achava que ele estava falando aquilo para mim, e eu ficava me perguntando quem foi que falou da minha vida para esse pastor. E comecei aí aos finais de semana, e aos poucos eu fui deixando as minhas práticas seculares
para dar preferência para o culto. E aí começaram as críticas, né? Por Uhum. exemplo, futebol, eu costumo dizer que eu não jogava, eu dava aula, né? Pô, Um é recado aí convencido pro, mesmo, né, um ele? recado aí pros meus amigos boleiros aí, eu dava aula, não jogava não, eu dava aula. E eu jogava ali na equipe titular, que a partida iniciava exatamente às 16 horas, por ali. De forma que quando terminava o culto já estava em andamento. Então não havia tempo. E eu comecei a deixar de ir para o futebol para ir para os cultos. E a galera começou a me criticar. Ah, não crente, tal, né? E isso sem ter aceitado ainda Jesus, mas comecei a ir. E aí o Senhor começou a trabalhar. Primeiro foi em ti, não foi? Primeiro foi comigo. Uhum. Porque, como é que a Bíblia fala? Que a fé vem Pelo ouvir. pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu comecei a ir aos cultos e o Senhor foi me cativando, né, através da palavra ali. E aí começou a caminhada comigo. É, exatamente. Porque assim, eu ia para a igreja aos domingos, para a igreja católica com a mãe dele. Ele não ia, como ele havia falado, ele ia para o futebol, ia para outros lugares, não ia para a igreja, né? Depois ele começou a ir sozinho. É tanto que quando ele chegou para mim e disse assim: amor, meu amigo lá do quartel chamou para conhecer a igreja, eu quero conhecer uma igreja, vamos comigo. Aí eu disse assim: tá certo, por quê? Mesmo ficando assim assustada, eu não disse um não para ele. Eu disse para minha sogra dessa forma. Eu disse: Fátima, o Luiz quer para a igreja evangélica. Eu não queria ir, não, porque eu estou indo para. Já nasci católica, eu quero estar aqui mesmo no catolicismo. Aí eu pensei: não, mas se fosse para outro canto, eu não ia, não. Vai para a igreja evangélica, eu vou. É meu marido, onde ele for, eu vou. Só não vou com ele se for um canto de desordem, mas eu vou. E fomos. Aí seguimos nessa caminhada, né? E conhecendo outra igreja e outra igreja. Aí onde foi que Jesus falou profundamente e onde a gente realmente se entregou a ele, pelo chamado do Espírito Santo. Mas ele começou só realmente, porque eu ia para outra igreja. Só que depois, meu amigo, Jesus chama, não tem quem aguente. Aí pronto, até hoje, né? Graças a Deus. E lembrando que o ano foi 2007, né, no ano que o Senhor me chamou, e eu costumo dizer que o Senhor estava com pressa na, em trabalhar no nosso caráter, na nossa alma, porque no mesmo ano, pelas orientações, né, da pregação da palavra, já veio aquele incômodo de nós estarmos morando juntos, né, uma vida de marido e mulher, sem ser casado. E aí nós já providenciamos, né, a papelada para nos casarmos. Isso bem no É, início ali da nossa conversão, né? Do, então, do namoro, do início do namoro até o casamento, né? Oficial. Foi quanto tempo, mais ou menos? 3 anos. 3 anos, né? foi. 3 anos. Foram 3 anos. Dentro de 3 anos, Deus fez o mover. Fez o Fez eu mover. reboliço santo. Amém. Glória a Deus. E assim, né? Ele incomodou logo. Incomodou a mim, incomodou ele. E mesmo assim, ele ainda tinha medo. Ele tinha um receio, né? Foi que foi vindo mais a palavra, foi vindo mais a palavra, aí tratou logo de comprar as vestes do casamento e convidar amigos, né? Que estavam lá presentes, né? Com você. E aconteceu o casamento, que é justamente para fechar as brechas, né? Que o casamento, abençoado por Deus, assim como na lei dos homens aqui, tende a fechar brechas. Porque às vezes as pessoas pensam, não, hoje eu estou vivendo bem, nós somos unidos, nós nos amamos, nos respeitamos, mas existem brechas que têm que ser fechadas, de acordo com a palavra de Deus. Porque quando você deixa essas brechas abertas, abre portas para outras coisas, outras vivências, até espiritual, que você não quer viver aquilo. E você nem tem noção do que é viver isso. Ou acho que não existe nenhuma que possa acontecer diante de tanta brecha aberta. E isso foi uma alegria tão grande para mim e para ele, Ednardo. Pensa, é como se eu tivesse ganhado o meu primeiro pirulito na minha infância, de alegria mesmo, de selar o casamento da Eu gente. tava lá, ouvi tudo. E Pois assim, é. você perguntou ao Luiz, né, se não tinha referência extra. Ele não tinha, eu não tinha de nenhum familiar meu, mas tinha de vizinhos, que eu desde novinha era o meu sonho de ter a minha família, casar no altar,
ter os meus filhos e criar da maneira correta. Só que por conta da cultura familiar, você acaba achando que isso não vai acontecer, não pode acontecer. E é o que eu digo para você que está assistindo. Nunca duvide de um sonho que Deus colocou na sua vida que ele possa acontecer. Creia que ele vai acontecer no tempo de Deus. Às vezes nós temos que passar por algumas estradas que tem buracos, que tem pedras no caminho para querer fazer a gente tropeçar, mas não desista não. Continue caminhando. Se tem aquele sonho da sua infância de construir uma família abençoada, continue sonhando, que você chega lá, mas dentro da palavra de Deus. E aqui vai um conselho para, em especial para o jovem, né? Principalmente o jovem que está aí já consciente da soberania do Senhor, né? Que já está congregando, já tem o seu pastor, né? Já tem ali a intimidade com a Bíblia. O tema aqui, casar vale a pena, né? Vale muito a pena, já adiantando. Quem dera eu tivesse nascido no lar cristão, evangélico, e tivesse sido orientado desde a infância acerca do casamento. Casamento é muito sério, gente. Casamento é só uma vez. Quem dera eu tivesse conhecido a Inês na minha infância, na minha adolescência, e tivesse orando, pedindo a Deus uma esposa sábia, aquela que constrói, aquela que auxilia, aquela que é submissa, e tivesse sido atendido, né, desde a juventude. Quem dera que eu não tivesse me poluído, não tivesse me envolvido com outras mulheres, sabe? Da mesma forma acredito que a Inês, né, que teve outras namoradas de adolescência, na juventude. E como isso nos atrapalha, como isso nos engana, sabe? Então, se eu pudesse fazer essa escolha, eu teria voltado atrás, teria, sabe, tido somente a Inês, né, na minha vida íntima, tal, porque casamento é uma dádiva de Deus, casamento é coisa séria, casamento é para ser uma vez na vida, e para isso você tem que entender o que é um casamento, né? Casamento é renúncia, casamento é parceria, não pode haver disputa, sabe? É você se negar, é você querer fazer o outro feliz. Então, gente, para você que já é cristão, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa e saiba escolher. Você tem essa alternativa de escolher as características, né? E sempre pedindo a Deus para que mande, né, esse homem decente, esse homem de caráter, essa mulher especial, sábia, para que você minimize os erros, porque os erros virão. Não, gente, não existe casamento perfeito. A luta é diária. Existem as tentações, existe aí, né, como é que eu posso falar, as distrações, e ainda mais nessa cultura erótica que nós vivemos atualmente. Bem, pessoal, a gente compartilhou um pouquinho dos desafios da época de namoro, como vocês se conheceram, mas agora chegou o momento da gente compartilhar o momento de casado. Quais são os desafios desses 20 anos de casados? Os desafios com os filhos, os desafios das coisas do dia a dia, das circunstâncias que surgem. Como vocês lidaram com tudo isso? Como vocês superaram? O que vocês fizeram para estar até hoje casados? Vamos edificar nossa vida aí com essas experiências. Amém? Vamos lá, amém. Eu acredito que o principal desafio de um casal é a convivência. Você aprender a conviver com as diferenças, né? Com as dificuldades, com as necessidades. A palavra diz que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua esposa e serão uma só carne, certo? Dentro disso, existem duas pessoas que deverão caminhar na mesma direção, com pensamentos diferentes, com gostos diferentes, com preferências diferentes. Então, há que ter um entendimento, uma anulação de cada um para cada um, para poder caminhar juntos. E a palavra também fala: como poderão andar os dois juntos se não houver acordo? Então, gente, é muita renúncia, muita renúncia.
E no início a nossa convivência foi muito complicada, porque por natureza sou um cara muito fechado, grosso, estúpido. Tenho melhorado bastante no decorrer dos anos, né? A palavra de Deus vai nos moldando. Mas eu era um cara praticamente insuportável. Aí a Inês pode falar melhor, porque ela que sofria esse meu comportamento. Mas é verdade. Realmente só Deus mesmo transformando, né? Quando você se permite. Mas sempre teve esse jeito assim, meio bruto. Mas assim, apesar do jeito bruto, a gente tem que pesar também, né? Porque não existe, a gente não pode lembrar só dos momentos ruins. Então eu botei na balança, comecei a pesar, né? As qualidades e os defeitos. Porque no relacionamento sempre vai existir qualidades e defeitos. Aí você bota na balança, o que que tá pesando mais? A qualidade ou o defeito, né? E assim, ele tem muita qualidade. É, é amoroso, é um pai muito amoroso, é cuidador, é uma pessoa que realmente cuida, que toma para si as dores. Fora o jeitinho dele bruto, mas ele é uma pessoa que realmente eu senti segurança nele. Então, assim, eu acho que o que uma mulher mais quer em um homem é sentir segurança. Não quer um homem que te deixe insegura, mas sim que te dê segurança. Então, eu coloquei na balança, né? Essa questão do defeito da brutalidade, né? Gente, é brutalidade, não é de bater, viu? É só maneira de Bem, expressar o bem que lembrado, pensa. gente, bem Só lembrado. de expressar o que pensa. Porque, assim, eu sou uma pessoa mais delicada, sou uma pessoa mais gentil. Ele tem o lado bruto dele, porém, essa questão de dar segurança, de proteção, é muito importante, é muito valioso para a mulher. E às vezes, como eu não fui criada com pai e mãe ali, né? Porque minha mãe teve a separação cedo, né? Logo eles separaram, então não tive essa convivência de pai com filho, então não tive aquela proteção desde a infância, né? Porque na realidade, quem sempre protegeu foi mãe e foi avó. É quando o que você mais quer na vida é encontrar alguém que lhe proteja, que lhe ame, que lhe respeite, que cuide de você. E ele tem essas qualidades, né? Tem o lado bruto, lembrando, lembrando, nunca me agrediu, ele nunca vai agredir. Também porque hoje ele tem o Espírito Santo de Deus que mora dentro dele. É a maneira de se expressar. Então, são os desafios do casamento. É uma pessoa delicada com uma pessoa que tem uma expressão, uma maneira de se expressar um pouco mais, como é que a gente Mais chama? rude, né? É, Mais rústica, isso. exatamente. Como ele falou no início, é o se anular, né? Então, ele tem que deixar um pouco mais o eu dele para poder me satisfazer. E eu, o meu eu para satisfazer ele, porque o casamento é assim. Você casa para fazer o outro feliz, não para ser feliz. Eu até comentei uma vez com uma aluna minha, né? Ah, o casamento, cara, eu vejo dessa maneira, que as alunas às vezes me perguntam muitas coisas por saber que eu sou cristã. Então, eles querem ouvir a minha opinião. E eu digo, eu casei para fazer meu marido feliz, procuro fazer ele feliz. E eu quero receber também da mesma forma. Ah, mas é uma maneira de da gente realmente levar o casamento adiante e os nossos filhos poder ver que o casamento vale a pena, porque vale a pena. Isso. E falando de desafio, né? Outro desafio que eu lembro bem era a falta de diálogo, né? A gente conversava pouco, sabe? Nessa correria, né, da Inês dar aula nas academias e eu ter o meu plantão ali de 24 horas, tal, e a correria, a gente parava pouco para conversar, né? Porque além de tudo, o casal deve ser parceiro, amigo, né? Confidentes, tal. Então, essa falta de diálogo também era um desafio, que hoje, graças a Deus, né, não existe mais essa falta, essa deficiência. A gente conversa bastante, troca muita ideia, até porque a gente é da mesma área da educação física, então a gente está sempre junto ali, trocando as ideias, né, nos projetos, tudo se encaixando. Mas a falta de diálogo era realmente um problema grande. Tem que conversar, gente. Falar do que gosta, falar do que não gosta. Lógico que com sabedoria, na época a gente não tinha essa maturidade, né? Então tudo era motivo para briga, sabe? Era uma toalha ali jogada, era um tênis jogado, tudo era motivo para discussão. Que com o tempo a gente vai amadurecendo, né? E vai deixando mais de lado essas questões aí. Porque entenda uma coisa: existem coisas que realmente o homem, a mulher tem que se adequar
Existem outras que você não vai conseguir, é da pessoa, é da característica da pessoa e o outro vai ter que se adaptar. Você procura mudar, porque uma dificuldade é a gente querer que o outro seja do jeito que a gente quer. E nem sempre é assim, né? No início tem aquela imaturidade, né? Cada um tem a sua particularidade, a sua vontade, e você não pode querer moldar o outro, entende? Então você tem que ter bastante diálogo, conversar, falar realmente do que gosta, do que não gosta. Se machucou, fala que foi machucado, que gostaria que não acontecesse mais, e vocês vão construindo esse diálogo. E assim, quando você conhece a palavra de Deus, é de nada. Você tem que fazer a vontade de Deus, não é a sua. Porque nesse meio desse momento de desafios para casais, né, os momentos difíceis, tem horas que você é inimigo. Tem horas que você não ama o tempo todo, não. Tem hora que você tem vontade de pegar o pau, tacar na cabeça, porque a pessoa não quer te escutar ou não quer fazer aquilo que você quer que faça naquele momento. Na verdade, a gente dorme com amigo e inimigo ao mesmo tempo. Porque tem momentos que você perde a cabeça. É E o casamento verdade. é a vida toda dessa forma. Não é mil maravilhas, mas é bom. Eu até lembrei que quando eu fui me juntar com ele, né, antes da gente casar, eu perguntei a uma amiga minha, uma pessoa amiga mesmo, que eu gosto muito, né? É bom casar? Aí ela disse assim: mulher, nem é bom nem é ruim. Tente. Porque muitas das pessoas ficam perguntando a outras pessoas que não têm nem testemunho de casamento para dar opinião se você deve casar ou não. Eu digo, pergunte a Deus. Falei no início, né? Deve ser uma única vez, você não pode chutar um casamento, né? Não, vou tentar aqui, não, cara. Se for para casar, que seja uma vez. E aí você tem que estar disposto, né, a topar esse desafio e se conscientizar que não é por qualquer coisa que você já vai pensar em separar, porque no início era assim, né? Quando a gente não tinha o conhecimento da palavra de Deus, quando aconteciam as brigas, a primeira coisa que vinha, né, no nosso pensamento era separar, separar, achando que seria a solução. Não é a solução, né? A maioria das pessoas Lembrei de uma coisa agora. que se separam por vários motivos, né? Eles se arrependem de ter separado, por quê? Porque no momento ali, né, de impaciência, de sangue quente, se separou, casou de novo e viu que os mesmos problemas permaneceram, porque ficou até piores, entendeu? Carregou na mala. Perfeito. E aí, continuando nessa questão dos desafios, né? E aí vem o surgimento dos filhos, das filhas, no nosso caso, né? Nós temos duas filhas, né? Uma já adulta, a mais nova, 14 anos, e a nossa primogênita passou por aquelas turbulências, né? Do início ali antes da gente aceitar a Cristo, da nossa conversão. Então, ela presenciou muita coisa do nosso comportamento ainda secular mundano, né? E também serviu de muita base, né, para que aí sim, depois de nós, né, passando a conhecer a palavra de Deus, né, educar a base da Bíblia, né, sobre o Evangelho ali, a nossa segunda filha, né? Então é um desafio também gigantesco nós educarmos Adolescência. cara, a fase da adolescência, né, é complicadíssimo, cara, é complicadíssimo. Você segurar o ímpeto, né, os hormônios ali à flor da pele, Eu né, aquela digo que fase. você aprende a ser pai e mãe na adolescência. É verdade. Porque quando é bebê, você que direciona E é tudo. incrível, gente, que a gente aprende, a gente entende que nós não temos controle sobre os nossos filhos, cara. Não temos. Inclusive, a Bíblia fala que os nossos filhos são como flecha, né? E aí, vendo um estudo, como é que um arqueiro faz para acertar o alvo, ele não lança num movimento retilíneo, ele lança uma parábola. Ou seja, ele lança para cima, né? Fazendo essa análise, ele lança para cima, para Deus direcionar. Entendeu? Então é assim, o pai ou a mãe que achar que vai ter ali o seu filho, vai ter controle, tá se enganando. Aconselhar, ser amigo dos filhos, buscar essa confiança, esse diálogo, né, para que Preparar a ele base. venha a se aconselhar com os pais, sabe? A gente teve sim uma certa dificuldade, né, no relacionamento com a nossa primeira filha,
e aí serviu de base, né? Serviu de aprendizado para tratarmos de forma mais adequada a nossa segunda filha. Mas é um desafio e tanto, gente. E aquela máxima, né? Os nossos filhos, eles não fazem o que a gente aconselha, eles fazem o que vê a gente fazendo. É verdade. Viu, gente? Isso é sério. Você é o espelho. Você é o espelho do seu filho. E olha, né, só para o seu filho não, viu? Para os demais que estão ao seu redor. Principalmente quando você conhece Jesus Cristo. Quem está ao seu redor vai vigiar cada passo que você vai dar, cada palavra que vai sair da sua boca. O seu testemunho, a sua maneira de viver, vai ser uma tela aberta 24 horas para aqueles que estão presentes na sua vida. Pronto. O que que acontece? Quando nós éramos bem ativos na obra de Deus, a graça e a misericórdia de Deus foi tão grande na nossa vida que nós participávamos do mesmo ministério que facilitava, né, o ministério de louvor. Então facilitava, né, a nossa caminhada, porque estávamos juntos até nisso. Veja bem que é diferente, por exemplo, o marido fazer parte ali não sei, é pastor, né, ou é evangelista, e a esposa fazer parte do ministério das mulheres. Então, são ministérios diferentes, né? E aí acaba que um vai para um lado, o outro vai para o outro. Nós não, nós estávamos sempre ali lado a lado, porque fazíamos parte do mesmo ministério. Então, até nisso aí nós fomos abençoados. E de fato, nós éramos muito dedicados. Gente, não falta o que fazer na obra de Deus. A obra de Deus realmente necessita, né, de obreiros, obreiros responsáveis, obreiros de caráter. Realmente precisa. E quando você se dedica e, de certa forma, não procura separar, você vai dar o seu tempo todo para a obra, porque não falta, são poucos os obreiros, né? A demanda é grande e quando você se dedica, você acaba esquecendo um pouco de cuidar da família, né? Dos outros afazeres, e assim era. Como eu estou falando, nós éramos beneficiados porque até nisso nós estávamos juntos, estávamos próximos. Mas eu confesso que negligenciávamos algumas áreas, né? Por exemplo, lazer. Dificilmente nós tirávamos um final de semana para curtir, coisa que tem acontecido agora ultimamente. Nós não estamos mais com essa responsabilidade, né, de ministério, estamos congregando, né, indo para os cultos, mas não assumimos uma responsabilidade de ministério e tal, de formas que tem mais tempo para a gente se curtir, né, para a gente aproveitar um ao outro, né, com a nossa filha, entendeu? Curtir a nossa casa, aproveitar mais esse momento de lazer, que é importantíssimo para o casal. Eu sinto falta da questão do que a gente fazia do ministério, né? Não só do louvor, mas da administração, da limpeza, porque é bom, é muito bom, você é muito edificado, porque você fica, de uma certa maneira, mais próximo da palavra. Porque quando você está louvando, quando você está pregando a palavra, você tem que se preparar para aquilo, você tem que orar, Verdade. porque não é só você chegar e, não, eu vou ler palavra tal, tá, vou cantar esse louvor aqui, vou escolher, vou aprender a ler. Não é. A gente se separava, orava lá no quarto antes do culto 2 horas, ficava lá no quarto da palavra e orava ao mesmo tempo, clamava por misericórdia, né? Porque do homem não vem nada bom, se Deus não colocar. E a gente viu muitas vidas se rendendo a Jesus Cristo, casamentos sendo reconstruídos, vidas sendo restauradas. Isso é gratificante. O que é bom em trabalhar para o Senhor, porque você vê que tem pessoas que necessitam e você tem a oportunidade de dar para aquela pessoa o maná, né? A vida eterna, que é Jesus Cristo. Eu sinto falta, ele sente falta também, eu sei disso. A nossa pequena sente falta dos encontros que tinha. Aí, em minhas orações, o que é que eu oro a Deus? Como você disse, a gente está em outra fase agora. Mas na minha oração é, Senhor, eu oro pelo nosso ministério. Eu sei que nós teremos o ministério de volta. Não sei qual, mas eu sei que teremos. E eu oro por ele. Que nós sejamos abençoados para poder abençoar pessoas que precisam ser abençoadas verdadeiramente, né? Porque hoje está havendo assim um conflito muito grande no meio evangélico, né? Uma mistura, uma baldeação muito grande. Então tem muitas pessoas que estão indo para Jesus Cristo através de pessoas que estão só numa capa e depois se revela algo que você nem imagina, né? E muitos acabam se afastando de Jesus por conta dessas pessoas que são corrompidas.
E hoje a nossa fase é, como você falou, é trabalho, é passear com a família, é curtir a família, que realmente a gente se dedicou bastante à obra, e nos anulamos de passear com filhos, de viajar. E assim, eu tô gostando desse momento, não vai ser para sempre esse momento, que tudo é uma fase, né? Como pessoas passam. E é esse momento a gente tem que realmente aproveitar. E cada momento diferente da nossa vida, Deus colocou, porque Ele tem algum objetivo. E lá na frente é que a gente vai saber. Só que cada momento você tem que viver de alta intensidade, se dedicar a Ele. Porque tem algum propósito ali, até chegar a outra fase, né? Não é um videogame, não, mas a gente vive de fases, de muitas fases. Eu Verdade. acredito também, né, na época a gente se dedicou bastante à obra, né? Como eu disse, um dos defeitos e qualidades ao mesmo tempo, né? Perfeccionismo, né? Ali, sabe, Era cri-cri. acostava-se do jeito que era chato, porque era bom e ao mesmo tempo era chato, né? A gente viveu intensamente esse tempo, intensamente. Foi muito bom ver esse tempo, muito bom mesmo. Só que chegou a um outro tempo, a outra virada, né? E como você falou, é aprendizado. E hoje a gente está só mais como ouvinte para lá na frente derramar o que Deus quer que a gente derrame para alguma pessoa que necessita. Não sei se nem só na igreja, né? Mas no próprio trabalho. Verdade. E aproveitar essa oportunidade, Ednardo, e pedir perdão, desculpa para os meus queridos irmãos que faziam parte do louvor, que certamente irão ver, né, essa transmissão. Né? Me perdoe, gente, pelo meu jeito, mas ele era o desejo de acertar, de fazer com zelo, sabe? É aquela minha característica, né, muito incisiva, mas era com o desejo de acertar, de fazer tudo acontecer para a glória de Deus. Amém? Vocês me perdoem. Inês, né, profissional da área de educação física, desde sempre, desde que eu a conheci já dando aula, né, nas academias, aula de dança, aula de ginástica, de aerofight, de aerobox, né, de jump, de step, é tudão, Nasce né? do ventre. Clínico geral, dança do ventre, né? Então, desde sempre a Inês é dessa área. E eu sempre gostei de treinar, né? Eu quase fui jogador profissional, né? Fiz parte ali das categorias de base do Fortaleza. E aí sempre fui também adepto do esporte, né? De se cuidar, tal. E aí acabou que encaixou, né? E até hoje a gente tem nossos projetos, né? Na mesma direção, sempre voltado para a área de educação física, né? Alimentação. E aí a gente está se profissionalizando nessa área aí, né? E ela é minha coach, né? Sempre ali me orientando, né? Sempre tirando as minhas dúvidas, 01. né? Tá, assim, é bem gratificante, é muito bom, porque assim, você trabalha com pessoas, né? Eu trabalho com o físico do ser humano, só que é além. Você trabalha com o mental também. Tem um dono da academia que eu trabalhei que ele disse assim, irmã, que ele é crente também, os médicos estão mandando os doidos tudo pra academia, pra treinar. Tô com depressão, vai pra academia. Tô com dor de cabeça, vai pra academia. Porque as pessoas encontram ali na academia algo que elas não conseguem encontrar no dia a dia. Porque geralmente o dia a dia do ser humano hoje, em especial, é muito corrido. Esse trabalho de home office, né? Ah, é benéfico, você pode trabalhar em casa, até que ponto? Porque você deixa de viver o seu momento de cuidar da sua saúde, da sua família, para ficar trabalhando. Às vezes você está se estendendo de começa às 7 horas da manhã e vai até 10 da noite trabalhando e esquece de si. Aí a cabeça ela dá um nó. A pessoa se encontra às vezes triste do nada, ansiosa, que as pessoas hoje andam muito ansiosas, muito mesmo, por falta de se cuidar mesmo, de procurar um lazer e ficar aqui, ó. Para você ter uma ideia, eu tenho um aluno, não é de nada, alunos que tá treinando, tá ali, ó, no celular. E eu digo, cara, isso aqui é o teu momento. Esse momento, essa hora, agora ela não volta mais, não. Você tem outro dia, mas esse aqui é o teu momento. Deixa teu trabalho aí de lado, ou deixa a conversa de, não, mas é meu trabalho. E aí? E o teu momento só especial para ti? Tem quando? Então você não trabalha só com físico, você trabalha com mental. A gente aconselha, a gente escuta histórias. Você está dando aula, você escuta histórias. E eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de muitas vezes de falar do amor de Deus.
Isso é o que me deixa feliz no meu trabalho, porque eu sou a minha empresa. Então, tenho total liberdade onde dizer assim, ó, eu tô passando uma dificuldade, eu estou triste, apareceu uma doença tal. E eu vou lá, cito versículos da Bíblia, porque Deus manda eu dizer, da forma que eu li na palavra, que quando eu saio da minha casa para ir trabalhar, eu digo assim, Senhor, que eu seja uma bênção na vida das pessoas que vão estar comigo agora. Que eu possa tratar não só do físico, mas do mental. E que as minhas mãos possam ser mãos que toquem e abençoem. Que eu faça a diferença na vida dessas pessoas, para a glória do teu santo nome. Eu apresento a ti todos os meus alunos e peço que abençoe cada um e que eu seja abençoado por eles também. E assim vai. Quando surgem algumas dificuldades, né, do relacionamento dia a dia do pessoal, é onde eu entro com a palavra de Deus, da maneira, né, que se pode entrar. Eu nunca vou assim, a Bíblia é assim, assim. Não. Deus me mostra a maneira, o direcionamento. Então, há o benefício não só físico, mas mental. Então, você lidar com a situação e problemas de muita gente. E eu gosto de trabalhar com pessoas, não só do físico, mas o mental. Eu gosto demais. Eu me sinto muito feliz somente quando o nome de Jesus é exaltado. E hoje em dia, o exercício físico, né, que há uma diferença entre atividade física e exercício físico, né? Tá muito conectado com todas as áreas de saúde, né, psicológicas, né? Hoje as doenças psicossomáticas, né, estão aí tomando de conta, né, do emocional das pessoas, né, de forma que a exercício físico ela se conecta, né, a outras áreas de saúde. Por exemplo, a pessoa sofre ali um acidente, vai procurar um ortopedista, vai fazer fisioterapia e no final das contas vai cair na mão do educador físico para fortalecer, né, para alongar, para voltar à normalidade. As pessoas que têm problemas emocionais, os psiquiatras, os psicólogos também indicam atividade física, né? Então se conecta. Gente, músculo é saúde, tá? Já passou dessa fase só de vaidade, é bacana você ter um shape bacana, um shape legal e tal, mas aí a principal fundamento ali da atividade física, do exercício físico, da musculação é saúde, saúde. E nós somos a prova, sabe, Ednado? E você sabe que você esteve perto da gente sempre, né? Desde sempre. Que houve uma época que eu parei de trabalhar, eu parei de treinar para ficar exclusivamente cuidando das minhas filhas, do nosso lar. Então eu parei tudo. E quando eu parei tudo, eu sempre fui uma pessoa que tive muita saúde. Começou a aparecer os problemas, né, articulares e tudo, falta de quê? De atividade, de exercício, de fortalecimento. E então, assim, a área que a gente trabalha, né, a educação física, com o físico humano, é uma área que dá saúde. E músculo, como ele acabou de dizer, músculo, gente, é vida, não é vaidade. O músculo não é você chegar na academia e pensar assim, não, eu vou treinar porque eu quero ficar com corpo assim, com shape daqueles, mas não é, é saúde. Para você ter ideia, se você tem falta muscular de quadríceps, você pode desenvolver, poderá vir desenvolver demência após os 60. Então, o músculo, ele é benéfico para você no geral. Você pensa que construir músculo no glúteo máximo é por vaidade? Não, não é. Vai além do que você imagina. Por isso que é maravilhoso também trabalhar com esse mundo, né? Com as pessoas dessa forma. Se você não tem músculo, como é que você tem uma boa mobilidade? Eu costumo dizer para minhas alunas aqui, ó, observa um idoso. Um idoso que não faz nenhuma atividade física. Quando a gente começa a envelhecer, após os 40, você começa a perder massa magra. Geralmente os idosos, eles ficam sarcopênicos, sem nenhuma musculatura. Eles têm uma dificuldade para se sentar. Quando eles vão sentar, eles sentam segurando, se apoiando no banco ou em alguém, não é verdade? Sim. Já observou bastante? Por quê? Cadê a musculatura ali do glúteo máximo que ajuda no seu agachado, no seu levantar? Não tem músculo. Como é que você tem uma boa mobilidade? Como é que você vai sentar e levantar? Se o músculo é que vai facilitar esse movimento. Então, tá além da vaidade. E sim, a saúde. E eu digo, se hoje você não tem tempo para cuidar da sua saúde, amanhã você vai arranjar um tempo para cuidar da doença que você arranjou, Verdade. devido a esquecer de si. Então, eu só posso fazer por mim. Somente eu posso fazer, e mais ninguém. Bem, nós estamos chegando aqui ao final desse bate-papo. Foi muito satisfatório, foi muito legal.
E nesse momento eu gostaria que vocês compartilhassem um conselho ou conselhos para aqueles que desejam casar ou que estão vivendo uma vida de casado e precisam de um norteamento, precisam lidar com as circunstâncias, desafios que todo casamento tem, enfim. O que vocês têm para compartilhar nesse momento final do nosso bate-papo? Quando você estava falando, estava me lembrando que Jesus fala assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando eu leio essa palavra, negue-se a si mesmo, é negar tudo aquilo que Deus não aprova. E como casal, né, família, eu tenho que negar muitas vezes o meu jeito de ser, algumas coisas que para ele não é bom. E alguns comportamentos dele que não é bom para mim. É o se anular. O conselho que eu dou é se anule. Porque quando você se anula, você ganha. O seu casamento é mais abençoado. Há mudanças e há transformações. Com o que o seu se anular vai ficar muito nítido na mente do seu próximo, do seu outro, do seu marido ou da sua esposa. Poxa, ela se anulou, acho que é minha vez de fazer isso. Então, assim, o que eu trago no meu casamento é me anular, porque nem toda hora eu estou certo. E geralmente entre casais, um ou outro vai dizer que eu estou certo, que você tem que aceitar a minha condição, porque eu que acertei. Mas na realidade, nós erramos a todo instante. E acho que deve existir dentro do casamento a humildade. A humildade, como ele falou no início, o Luiz falou, de reconhecer, eu errei, eu peço perdão, para até me liberar espiritualmente, o próprio relacionamento, né? Quer falar mais alguma coisa? Sim, sim, sem dúvida. O primeiro conselho que eu dou: convide o Espírito Santo para fazer morada no, no meio de vocês, nas suas casas, nos seus corações. Peçam orientação, procurem saber o que é um casamento à luz da Bíblia, um casamento real à luz da Bíblia. E nas questões práticas, procurem se cuidar, procurem ficar bonitos, procurem ficar bonitas para o seu esposo, para a sua esposa. Se cuidem, fiquem cheirosos, vistam a melhor roupa, né? Sejam vaidosos para eles ou para elas. Se cuidem, se curtam. Procurem, sabe, buscar algo novo, sair da rotina, conversem, escutem, façam as suas reclamações, as suas reivindicações, abram as cartas e coloquem à mesa os seus desejos, as suas convicções, aquilo que vocês discordam e procurem chegar num denominador comum para que vocês possam caminhar juntos. Lembrando, sempre pedindo orientação do Espírito Santo. E aí não tem como esse casamento não ser um casamento de sucesso se você colocar Deus entre vocês dois. Amém? Inclusive, eu estava até falando com a Alicia hoje, disse assim, dizendo para ela, olha, peça sabedoria a Deus, porque a sabedoria, o que vai acontecer na sua vida? Se você tiver a sabedoria que vem do alto, né? Tem que vir do alto. Você vai saber conquistar, você vai saber projetar, você vai saber se cuidar, você vai saber amar o próximo, você vai saber fazer escolhas e direcionar alguém. Por isso que eu digo, a sabedoria tem que fazer parte do seu casamento. Porque com sabedoria eu consigo levar adiante e também ensinar aos meus filhos como é que você consegue passar por esse caminho que é maravilhoso, mas também ele é bem estreitinho. É sabedoria. E anular-se, né?